E aí, pessoal? Camina Samurai Peu na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o homem carreirista e de como, no fim das contas, ele é tão ruim quanto uma Pandorinha carreirista. Acredita em mim, o buraco é bem mais embaixo. Bora lá! Muito se fala aqui sobre as Pandorinhas carreiristas, sobre elas que abandonam família e filhos, maridos e tudo mais, para focar em carreira, estudos e tal, e de como elas são disfuncionais e blá 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 blá. Só que tecnicamente falando, o homem carreirista não é em nada atrás. Só tem uma diferença entre ele e a Pandorinha carreirista, que é crucial, que eu vou falar lá no final. Eu tava vendo um vídeo do Desconhecido e ele falava sobre toda vez que você empodera o homem, a sociedade cresce. Toda vez que você empodera o homem quer fazer família, ele quer ter mais, por assim dizer, formar união. Quando a Pandorinha é empoderada, ela não quer ter família, coisa e tal, ela precisa depender fisicamente do cara para poder querer o cara, coisa que, tecnicamente falando, não é total verdade, né? Vide aí os cafas, né? Já que isso bate de frente com a teoria das fortes emoções, que é a que eu acredito. Mas uma coisa que ele citou lá foi o fato de que, toda vez que você empodera o homem, a sociedade cresce. A gente tem que levar em consideração uma coisa. Empoderar os caras, em tese, a gente faria a mesma coisa com elas e com os caras. Vamos pegar a mesma linha de pensamento. O cara, ele é... Vamos lá, imagine, mundo hipotético. Porque só pode ser hipotético, né? Porque isso não existe na vida real. Mas num mundo hipotético, os caras são empoderados. Eles dizem, vão lá, vocês podem, vocês são caras, a gente tá com vocês, vão lá, cresçam, foquem em seus trabalhos. E, bem, você vai ver que no resultado final vai dar a mesma bosta. Porque o homem carreirista, o homem que foca na sua carreira, dificilmente vai ter família. Essa história de que a Pandorinha carreirista gera déficit populacional, se você fizer isso com os caras também gera a mesma coisa. Porque ou você escolhe a carreira ou você escolhe família. Você pode ver que muito desses grandiosos empresários, os grandes mesmo, os caras do topo, eles têm filhos muito cedo. E principalmente, eles casam antes de assumir as companhias. Que é para ele poder já ir treinando e já ter uma família estabelecida para na hora de ele assumir o cargo do pai dele, porque é praticamente quase um reino, né? Vai pro pai, que vai pro filho, que vai pro neto, que vai pros bisnetos e blá 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 blá. Pois então, é literalmente uma dinastia familiar. Eles fazem a família deles antes, que é justamente para ele já ter uma base sólida familiar, para que assim o cara possa focar na carreira dele sem medo de dar ruim. E ele acabar tendo que dividir entre família e o emprego. Mas isso acontece só com o povo do topo. Já para nós, a grande massa, não temos essa benéfice. Eu posso afirmar, categoricamente e estatisticamente, se a maioria dos homens fosse carreirista, a gente estaria no mesmo problema que elas. No sentido de que ia ter déficit populacional. Eu vou falar a diferença do homem carreirista para Pandorinha carreirista lá no final, mas quem já viu o meu vídeo do Japão sabe do que eu tô falando. Homens carreiristas não têm tempo para família, homens carreiristas não têm tempo para, muitas vezes, o lazer, diversão e tal. Homens carreiristas dificilmente estabelecem outras relações que não estejam fora, não estejam, no caso, dentro do seu trabalho. Eles não conseguem, ou quando não conseguem, dificilmente eles conseguem essas relações. Você pode notar que muitos dos homens de sucesso, eles só conseguem estabelecer quando tudo já
tá trabalhando sem ele precisar meter a mão. E muitas vezes esses caras, eles não têm filhos ou esposa. Quando o cara vai se aposentar, a empresa passa pra mão de um outro cara que ele escolheu. Mas ele não teve família, não teve filhos, ele passa o bastão para outro cara. O carreirismo em si é empoderar, colocando uma das coisas, porque o empoderamento, na visão das pessoas, você também acaba colocando o carreirismo dentro, é impossível separar, já que a maioria das pessoas, e é o que é colocado na cabeça das pessoas, pensa isso, de que empoderar uma pessoa é dar oportunidade, não, é cuidar dela e fazer ela com que ela cresça? Não, é fazer ela se tornar uma pessoa que viva para trabalhar. E principalmente fique dando dinheiro pro Estado. Isso é que as pessoas pensam em ser empoderado. Tanto é que uma coisa que o Raccoon fala é que elas foram empoderadas. Nem empoderadas de verdade elas são. Não foram nem sequer emancipadas. E o que acontece? Os caras, vamos ser sinceros, se você aí focasse totalmente na sua carreira, você não ia querer ter filhos. Você ia focar só na sua carreira, porque a primeira coisa que viria na tua cabeça é: família pode me atrapalhar. Eu não vou ter mais tempo pro meu serviço. Eu vou ter que dividir entre casa e serviço. Tanto é que o Dom Sandro, o padrinho, ele era muito veementemente contra produtores que tinham algum tipo de relacionamento. Por quê? Porque ele via que no momento que você tá no relacionamento, ele dizia: você tá com a corrente no pescoço e você não vai poder mais ter a liberdade que você teria para falar certas coisas. Coisa que eu concordo com ele. Claro que eu não sou totalmente contra algum produtor de conteúdo aqui tem algum relacionamento. Não é problema meu. Desde que não cuspa no prato que comeu, tá beleza pra mim. Mas você pode notar que a fala do Dom Sandro explica bem isso. Não só no sentido de criar conteúdo, mas também no sentido da vida. Crescer requer tempo, e tempo é uma coisa que o ser humano não tem de sobra. E uma coisa que você pode notar é que quanto mais as pessoas se dedicam ao trabalho, menos elas se dedicam para assuntos familiares. Com certeza alguém aqui já teve um tio ou algum parente que o pessoal reclamava dizendo: ele só trabalha, ele não participa com a gente, ele não socializa e tal. Meu pai é um exemplo disso. Durante muitos anos, eu mal vi o meu pai em casa, porque ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite, só voltava praticamente quase de madrugada. Eu só via ele quando eu acordava e eu nem via ele chegar em casa, porque ele chegava muitas vezes tarde e eu já estava dormindo, porque eu tinha que acordar cedo para ir para a escola. E isso durou muito tempo. O salário era bom, tinha vale refeição e tal, mas isso não estava fazendo bem para casa. Minha mãe ficou extremamente estressada e ela descontava isso em mim, já que eu nunca fui uma pessoa que, digamos assim, só obedece às ordens só porque a pessoa tá falando. Eu sempre quis obedecer às coisas tendo um motivo para obedecer aquilo e principalmente querendo obedecer àquela pessoa. Isso acabava que eu acabava virando o Judas para ser malhado. E aí acabou que meu pai conseguiu um outro emprego que ele trabalharia menos, ganharia menos também. Claro, a diferença não era muito, mas ele sim ganharia menos. Mas ele ficaria muito mais tempo em casa. E aí as coisas começaram a se acalmar. Tanto que eu disse pra ele uma vez: pai, não faz mais isso não. Porque ou você foca no trabalho ou você foca aqui em casa. Eu sei que você tá fazendo isso pra trazer dinheiro aqui, mas não adianta muito se essa casa aqui pegar fogo. E eu levei isso também pra minha vida. De que se eu focar numa coisa, eu com certeza não vou conseguir focar em outra. Eu não posso me dividir em dois. E é assim também com a gente. Ou seja, a Pandorinha carreirista é extremamente desvantajoso no quesito natalidade. O homem carreirista também é. Porque o homem, quando ele é emancipado... Porque assim, já somos emancipados. Mas quando o cara é empoderado de verdade, do jeito que as coisas são, ele também não vai pensar em família.
O máximo que ele vai fazer é comer alguma GP aqui e ali, mas ele não vai pensar em família. Porque o ser humano pensa muito mais em si mesmo do que nos outros. O pessoal diz, quando o cara ganha dinheiro, ele quer arrumar uma Pandorinha. Não é que ele quer arrumar, é que a família dele enche tanto o saco que ele acaba aceitando. Não é uma demanda biológica, é uma demanda social mesmo. Porque se fosse para aliviar tesão, GP existe para isso. E é bem mais barato também. E como prometido, eu vou explicar o porquê, a única diferença entre a Pandorinha carreirista e o homem carreirista. A única diferença, que é simples. O homem carreirista aceita o peso de ser carreirista. O homem, ele aceita as consequências do carreirismo, de ter vivido só em nome de sua carreira e de si mesmo nesse sentido. Ele aceita. As Pandorinhas, grandiosa maioria, não. Elas não aceitam o fato de que o carreirismo delas não serviu para nada. De que no fim a maioria se torna infeliz. De que depois dos 30 dificilmente vai conseguir ter filhos. Não vai conseguir mais alcançar os caras do topo. Porque o inverno é uma realidade. Não importa o que os outros digam, é uma realidade. Tem uma outra aqui que ainda se salva? Sim, mas para a maioria esmagadora, o inverno bate muito forte. Porque junto do carreirismo, elas ficam no carrossel. Aí depois, quando a beleza vai-se embora e tudo mais, elas querem arrumar um provedorzinho. Tanto é que eu expliquei isso também no vídeo A Realidade do Inverno. Essa é a verdade. É a única diferença entre o homem carreirista e a Pandorinha carreirista. Um aceita as consequências, a outra não. Mas ambos, tecnicamente falando, são extremamente desvantajosos no quesito natalidade. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!